Olá a todos, futuros militares. Aqui é o professor Daniel e estamos começando nossa segunda aula do curso de matemática para quem vai fazer concursos para a área militar aqui no canal DB Concursos Militares. Como vocês podem estar observando, hoje o nosso tema será rápido, curto e objetivo, assim como todas as aulas do canal. O tema de hoje vai ser divisão. Vamos falar sobre 4 tipos de divisão. Divisão por duas casas, não associativa, neutro e nulo. E claro que antes de começar, peço aí para você se inscrever no canal para dar aquela força, deixar o like, compartilhar esse vídeo com outros que se interessam e com certeza, pessoal, comentar. Eu queria agradecer a todos que estejam fazendo isso, porque a cada dia que passa o nosso canal está crescendo, aos poucos sim, mas está crescendo e isso é o que importa para mim e o que importa para a maioria que quer fazer e ser um militar. Então, deixou seu like, compartilhou, comentou e se inscreveu? Muito obrigado. Vamos começar agora Futuros Militares sobre aula de matemática. Muito bem. A primeira pergunta é definição. Definição é o que é divisão. Então a divisão é uma operação matemática utilizada para descobrir como separar uma quantidade em partes. Ou seja, divisão é a mesma coisa que fracionar. Ou seja, fração é quando você diminui alguma coisa. Bem? E a divisão é classificada em 4 principais subtipos. Nós temos com 2 casas decimais, não associativa, elemento neutro e o famoso elemento nulo. Bora começar. O primeiro é com 2 casas decimais. Com 2 casas decimais é quando você tem algo parecido com isso aqui, ó. Vamos começar a fazer aqui para você ter uma noção de como que resolve um problema com 2 casas decimais. Então eu vou criar aqui um número qualquer, 54, por exemplo, 95, então 5.495 dividido por, vamos inventar aqui um número qualquer, 23. Então 2 casas decimais é quando eu tenho dentro desse símbolo aqui, que é um dos símbolos da divisão, 2 valores. Mas a mesma coisa que eu faço com 2 valores, se você tiver alguma dúvida, também se faz com 3 valores, tá bom? A regra é a mesma. Então vamos lá. Como que eu resolvo, professor, quando eu tenho 2 casas decimais? Vem comigo. Primeiro de tudo, você tem que entender que como tem 2 casas decimais, você também precisa pegar, no mínimo, 2 casas decimais. Então, 2 casas decimais se resolve com, no mínimo, pegando 2 casas decimais também. Pegando as 2 casas decimais, você verifica se aquele número, que é o 54, é possível dividir por 23. E claro que é, né? A gente pode estar encontrando aqui o valor 2. 2 é um valor que eu posso estar utilizando. Porque se eu pegar o 2, que é o de baixo, e como a divisão, o contrário dela é a multiplicação, multiplicando de baixo pelo de cima, por exemplo, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, você vai obter um valor aproximado. O valor que você tem que colocar embaixo do 23 tem que ser um número que dê um valor aproximado ou igual a 54. Tudo bem? Eu usei o 2 porque o 2 deu 46. 46 é o mais próximo que eu consigo do 54. Se eu tivesse usado um outro valor, provavelmente eu ia passar. Então, depois que você achou o número, você subtrai. Vamos subtrair. 4, não consigo pegar o 6. Então, eu vou cortar aqui, ó, o 5, deixar um aqui em cima. Fica 14. 6 para 14, 8. Aquele 5 virou um 4. E 4 com 4 é 0. Pela ordem, eu vou pegar um 9. Então, esse 9 desce. E agora eu vou encontrar um outro número que, multiplicando por 23, vai dar um valor próximo a 89. Então, vamos lá. O número mais próximo que eu vou usar aqui,
bom? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, vai ser o número 3. Vamos lá? 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 2, 6. Porque você tem que pegar o de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Na divisão, vamos agora subtrair. 9 com 9, 0. 6 para 8, 2. E o último valor, que é o 5. Vamos tentar agora achar um valor que aproximadamente dê 205 ou o próprio 205. Agora nós temos 205 aqui para resolver. O número mais próximo aqui é o 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16, com 2, 18. Se eu tivesse usado o 9, ele ia passar, ok? Então usei o 8, que é o mais próximo. Subtrai aqui, 4 com 5, 1. 8 com 0 não tem como, então eu corto aqui. 8 para 10 é 2 e deu 21. A conta só vai acabar quando eu tiver pelo menos 2 números depois da vírgula. Então, eu ainda tenho um valor para fazer aqui. Ainda tenho 200, ainda tenho 21 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um 0 para aumentar uma casa e uma vírgula aqui. Então, acrescentando 0 para aumentar o valor, coloca uma vírgula ali e aí você continua. Aqui eu tenho que ter mais 2 números, tá bom? Então, só acaba quando esses dois estiverem preenchidos. O próximo que eu vou usar aqui é o 9. Então, 9 para 3 é 27. 9 com 2, 18. E com 2, 20. 207 para 210 é 3. E para finalizar, um outro zero aqui, porque falta preencher esta casa. E é claro que o número mais próximo é 1. E aí, 1 vezes 23 é o próprio 23. Vai sobrar 7, mas eu já consegui os meus dois números que eu queria ali depois da vírgula. Tudo bem? Vou fazer um segundo exemplo com vocês. Muito bem, então eu vou apagar aqui. E vamos para o segundo. Vamos imaginar agora que eu tenho aqui 298, um número bem menor, dividido por 15. Mais uma vez, você tem duas casas decimais. Ó, pega assim as duas primeiras, encontra um valor mais próximo, que é o 1, e depois subtrai. 5 para 9, 4. 1 para 2 é 1. Desce o 8 e encontra um outro valor aproximado. Então vamos por aqui o 9. 9 para 5, 45. 9 com 1 é 9 e 9 com 4 é 13. Muito bem. 5, vamos subtrair. 5 com 8, 3. 3 com 4, 1. E vou precisar daqueles dois valores, lembra? Depois da vírgula. Então, acrescento um zero aqui e continua o resultado. Então, vamos por aqui agora um 8, que é o mais próximo. 8 vezes 5, 40. Já tenho 4 aqui. 8 vezes 1, o próprio 8. E 8 com 4 é 12. Subtrai. E o último acrescenta mais um zero e encontra um valor aproximadamente. Então, o próximo número eu vou colocar aqui um 6. Então, 6 vezes 5, 30. Põe um 3 aqui em cima. 6 vezes 1 é 6 e 6 com 3 é 9. Ok? Não preciso continuar porque eu já tenho os dois números depois da casa e finalizamos aqui a conta com duas casas decimais para que você tenha entendido a primeira parte da nossa aula. Muito bem, chegamos à nossa segunda parte do vídeo de matemática. O assunto vai ser divisão não associativa. Vem comigo aqui. Futuros militares,
A não associativa diz o seguinte: trocando a ordem dos parênteses, o resultado será diferente. Então, por exemplo, vamos imaginar que na minha prova de concurso eu tenha esse valor aqui, ó, 24 dividido por 4, dentro de parênteses, e fora do parênteses eu tenho 2. Tudo bem? Se você prestar bastante atenção, toda a conta de parênteses se resolve primeiro os parênteses. Então, na hora de fazer aqui o cálculo, você vai fazer o seguinte: resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, 24 por 4, primeiro, que vai dar 6, e depois eu pego o 2 que está aqui fora. O resultado vai dar 6 dividido por 2, é o 3. Olha o que a não associativa diz. Se eu inverter agora, pegar esse 24, deixar de fora, abrir parênteses e colocar os parênteses na outra posição, veja que o resultado vai ser diferente. Então, os números são iguais, a ordem dos parênteses que faz o resultado ser diferente. Então, repetindo aqui, ó, o 24 e resolvendo os parênteses. 4 com 2, o próprio 2. 24 com 2, 12. Então, perceba que a não associativa diz que se eu trocar os parênteses, o resultado será diferente. Tudo bem? Usando os mesmos números, trocando a posição dos parênteses, o resultado será diferente. Mas eu vou fazer mais um aqui para vocês terem mais entendimento, ficarem mais bem treinados ali, tá bom? Deixa eu inventar aqui um número qualquer, vou pegar aqui agora um 40. Então, 40 dentro de parênteses, dividido por, sei lá, 4. E fora o 2 de novo. Bom, então se eu pegar aqui agora, você vai observar que pega os parênteses primeiro, 40 dividido por 4, 10. E depois divide pelo de fora. 10 por 2, 5. Vamos colocar de novo os mesmos valores. Ó, eu nem vou colocar os parênteses ainda, para que você perceba que eu estou colocando os mesmos valores. 40, 4 e 2, na mesma ordem. Agora, eu vou trocar a posição dos parênteses. Os parênteses estavam aqui, vou começar agora aqui, ó. Tudo bem? Então, colocando agora fora de ordem os parênteses, vou obter 40 dividido pelo resultado dos menos parênteses. Então, 4 por 2 é próprio 2, e 40 dividido por 2 é 20. Então, vamos resumir. Valores iguais, trocando os parênteses, o resultado é diferente. Tudo bem? Vamos para o nosso terceiro e penúltimo problema de hoje. Muito bem. Vamos então fazer o terceiro, que se chama elemento neutro. Esse aqui a gente já viu na aula passada de multiplicação. Vamos relembrar quem não veio, quem não assistiu, ou quem assistiu mas não lembra, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é o elemento neutro. O número 1, este é o elemento neutro. Grava aí. O 1 sempre será o elemento neutro. E todo elemento neutro, ok? Todo elemento neutro, ele não é contabilizado, ele não é contado nos problemas. Muito bem. Então, se eu tiver lá o 4 dividido por 1, que é o elemento neutro, logo o resultado sempre vai ser aquele valor que não é 1. Então, toda vez que você estiver usando o elemento neutro, que é 1, toda vez que a conta tiver 1, você vai repetir o outro valor que está do lado dele, que nesse caso é o 4. Então, o 4 passa a ser a resposta. Como assim, professor? Vou te fazer um outro exemplo. 6
dividido por 1. 1 é o neutro. O neutro não conta, então a resposta será o próprio número 6. E por isso aí, se eu tiver o contrário, se eu colocar isso, e se eu inverter esse valor? Se eu colocar, por exemplo, ao invés de colocar, por exemplo, lá um número maior em primeiro, colocar 1 primeiro, né? Por exemplo, colocar lá 1 dividido por 20. Será que dá a mesma coisa? Será que é isso? Não, não é a mesma coisa, tá? Lembrando que isso aqui só funciona quando você tem o número maior primeiro, ok? O número maior primeiro, e aí vai dar o elemento neutro. O elemento neutro, para ser neutro, ele sempre fica na segunda casa, tá bom? Então, por exemplo, ó, mais uma vez aqui, ó, 15 dividido por 1, o próprio 15. Então, nesses três casos, correto, você pode estar fazendo, porque o 1 sempre vai estar aqui, ó. O neutro sempre vai ficar na segunda casa. Tranquilo? Então, se eu inverter, ele não vai dar o mesmo resultado. Vou te provar isso agora, bom? Por exemplo, se eu pegar lá, meu qualquer, vai, se eu pegar aqui, por exemplo, 1 e dividir por, sei lá, 22, tá? Então, dividido por 22, vai dar um valor gigantesco, 0,045 e dízima periódica. Ou seja, então, a ordem aqui importa sim. Então, 1 sempre é neutro quando ele está depois, ou seja, na segunda casa. Tranquilo? Vamos para o nosso quarto e último parte da nossa aula. Muito bem, pessoal. Chegamos então no nosso quarto e último, que é o elemento nulo. O que é o elemento nulo? O elemento nulo não faz operação. O elemento nulo, ele sempre será o resultado, o próprio nulo. E professor, o que é o elemento nulo? O elemento nulo sempre é o zero. Bom, então grava aí. O neutro é 1 e o nulo é 0. E o nulo não faz operação. Bom, não faz operação. Professor, eu não entendi. Vou explicar. Imagine que eu tenho 5 dividido por 0. Porque o 0 é o nulo. Toda vez que eu tiver o nulo, a resposta é sempre o próprio nulo. Tá bom? E não importa a ordem, tá? Se é 5 dividido por 0 ou 0 dividido por 5. Aqui a ordem não importa. Sempre será o valor em 0. Tá bom? O nulo, se tiver 0, é sempre 0. Vamos fazer mais um aqui, para a gente poder entender melhor. Vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, 7 dividido por 0. Vai dar o próprio 0. Fechou. Só para a gente ter mais uns dois exemplos, né? E, sei lá, 0 dividido por 41. Continua o mesmo 0. Então, eu coloquei aí 4 exemplos para que você saiba que não importa se tiver 0 na jogada, 0 na operação, o resultado é sempre 0. Respondendo questões de concurso. Então, eu separei aqui algumas questões, mas antes de fazer essas questões, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, está interessante, está legal, está sendo aproveitoso, está sendo basicamente a você útil, por favor, já peço que você se inscreva no canal, isso ajuda muito, não vai te custar nada, só apertar um botãozinho, rapidinho você faz isso em questão de segundos, deixa o like, compartilha e comentem. Lógico, inscreve já deixa o like, compartilha e comentar, faz depois, mas a inscrição e o like já é meio que obrigatório, beleza? Dessa força para nós guerreiros, o canal está crescendo a cada dia, ok? Então, vamos começar. Trouxe aqui algumas questões, vou dar um tempo aqui para você pensar e depois dar a resposta. Pausa aí, que logo logo vocês vão ver a resposta. Muito bem, então vamos responder aqui, tá bom? Primeira questão, resolva a questão ao lado. 285 dividido por 22. Se você respondeu a letra B, parabéns, você acertou. Já coloca aí um acerto, né? Pergunta 2. Resolva a propriedade neutro ao lado. 70 vezes 1, acabamos de ver, né? É o próprio 70. Quando t neutro, a resposta é sempre o valor do lado do neutro, tá bom? E terceira e última, vamos ver, essa aqui já é um pouco mais detalhada, hein? Vamos ver quem vai lembrar associativo, porque foi a segunda lá atrás, né? Então já tem um certo tempo aqui.
São 4, né? Essa aqui foi a segunda, então já tem um tempinho. Então, 40 fora do parênteses dividido por 20 por 5 dentro de parênteses. 40 dividido por 20 dividido por 5. Se quem respondeu 10, acertou e parabéns. Pessoal, queria agradecer a todos vocês aí, parabéns mesmo, porque esse já é o segundo vídeo, é a segunda aula. Eu vejo que vocês cada dia mais estão crescendo, então para ajudar o canal aí, ó, deixa aquela inscriçãozinha marota, deixa o like, compartilha, comentem. E se você chegou até aqui e não assistiu o vídeo anterior, temos aí o vídeo da aula 1. Aqui, ó. É só clicar aqui no vídeo da aula 1 e, logicamente, aqui embaixo no card, né, aqui embaixo no link, vai ter o link para a aula 1. Se você não assistiu a aula 1, recomendo que você assista. É tão boa quanto essa aqui e você vai, com certeza, a cada dia crescer militarmente. Tudo em paz, força e honra para todos. Fiquem todos em paz.